Olá! O assunto que abre o Jornal da Câmara de hoje é o Junho Vermelho. A campanha tem o objetivo de incentivar a doação de sangue. E por isso nós conversamos agora aqui no estúdio com a assistente social do Hemocentro do Estado, Maria de Lourdes Peck. Maria de Lourdes, muito obrigado pela presença aqui na TV Câmara. Começo conversando com a senhora, que também é coordenadora da captação de doadores do Hemocentro, né? Falando sobre essa campanha, né? Ela tem o objetivo de incentivar a doação, mas principalmente de conscientização para que não fique só no Junho Vermelho, não é? É verdade, né? Nós precisamos de uma regularidade das doações que dificilmente acontece, porque as pessoas têm, principalmente nesse período de inverno, as pessoas não saem muito, né? E esquecem que se a gente não doar sangue, os bancos de sangue não vão ter como atender os seus pacientes. Então, isso é importante. O Junho Vermelho veio de encontro a isso, né? Isso foi criado em 2010, né? Por um grupo de estudantes, olha que maravilha isso, né? Em São Paulo, que viu a necessidade do ProSangue e então montou essa estrutura para que montou um projeto, né, para que os prédios pudessem serem iluminados de vermelho para chamar a atenção da população para a importância da doação de sangue. Quer dizer, isso para nós isso é o máximo, né? E aqui no Rio Grande do Sul a gente teve a adesão de todos a nossa hemorrede, né, do estado, Pelotas, né, Passo Fundo, os grandes hemocentros do interior que tiveram essa adesão. E isso fez com que aumentasse em 100% as doações nesse período, né? Isso é muito bom mesmo, né? Incentiva, né? E a senhora colocou no início que os estoques, né, do Hemocentro eles estão mais baixos, né? Qual é o tamanho do Hemocentro, né? Qual é o tamanho da distribuição do Hemocentro, a importância do Hemocentro para as regiões do estado, né? E como estão os estoques, na verdade, né? Não sei se o frio tem atrapalhado a doação aí das pessoas que regularmente fazem a doação. Atrapalha um pouco, né? O Hemocentro, ele faz parte de uma fundação, né, estadual de produção e pesquisa em saúde, a FEPS, e é ligado também à Secretaria da Saúde. Nós atendemos 52 hospitais de Porto Alegre, região metropolitana, todo o litoral, a subida da serra, né? Nós temos hospitais com até quase 300 quilômetros de distância, Arroio do Tigre, por exemplo, né? E nós temos também uma hemorrede no estado, composto de 9 hemocentros, contando com o nosso também. Só nós ali temos uma necessidade, aqui em Porto Alegre, uma necessidade de quase 3 mil bolsas mês. Nesse período, tem um percentual de 40% a 50% de baixa no nosso estoque. Nossa. Isso é importante porque dificulta o nosso atendimento, uma vez que nós temos 5 hospitais neonatal, né, que é muito importante os negativos, né, tipos sanguíneos de negativo, O negativo, é importantíssimo para atender o recém-nascido, assim como todos os outros tipos de sangue, né? Então nós precisamos que a população se conscientize que se eu não doar, como é que eu vou obrigar, né, exigir que o hospital tenha sangue? O hospital, o banco de sangue depende de nós. O Hemocentro depende do doador. Depende de cada um, depende da consciência de todos nós. Senão, nós não temos como atender os hospitais. E essa causa mesmo que vocês estão percebendo é em função do frio desses últimos dias? Aí do frio, que esse ano exagerou um pouco, né? Mas assim como no verão também é difícil para nós. São duas épocas mais complicadas, final de ano, né? Final de ano, que o pessoal pensa mais nas festas de final de ano, no Natal, né? Nas suas férias, né? Viagens, e esquecem da doação de sangue. Também costuma baixar 40%, 50%. Mesmo que a gente se prepare para isso, anteriormente, nós temos uma unidade móvel que nos ajuda muito com isso. Nós vamos de encontro ao doador, até onde ele está. Então, as comunidades se organizam, né, com doadores, com 150, 160 doadores, para que nós possamos coletar 100 bolsas de sangue, né? E a gente vai até lá, mesmo que a gente se organize com isso, ainda, como o sangue tem validade por 35 dias, quer dizer, isso nos dá um mês mais de respirar tranquilo, né, para poder atender. Mas os outros 2 meses, 3 meses muitas vezes, né?
Então a gente tem uma dificuldade bem grande. A senhora vê alguma outra, um outro tipo de dificuldade, até no caso, informação, ou uma informação que não chega para as pessoas nesse processo de ir até o hemocentro ou em qualquer outro órgão de captação de sangue? Nesse sentido, nós tivemos agora, como a senhora colocou, vocês têm percebido a questão do frio, mas tem algum outro entrave que vocês veem nesse processo? Sim, com certeza, né? Justamente porque as pessoas não se colocam nesse período para doar sangue, é porque não tem a informação de que se nós não doarmos sangue, os bancos de sangue não terão sangue, né? Só nós podemos fazer isso. Então, pensam que a doação de sangue engorda, emagrece, tem os mitos, né, que persistem ainda durante todos esses anos, né, vem persistindo, dificultando a doação, o medo da agulha, acham que o material utilizado, os equipamentos utilizados não são descartáveis, né, não são esterilizados, isso faz com que as pessoas recuem um pouco, né, a falta de informação, né, e isso existem projetos, né, existem outras iniciativas, né, inclusive do governo, que nos ajuda a incentivar. O Ministério tem um projeto muito grande para toda a hemorrede nacional, com capacitação, né, com informações, para que a gente possa trabalhar na conscientização do doador, que a gente tenha projetos para as escolas, para a comunidade, para as universidades, né, e para as empresas, para que a gente possa trabalhar a população como um todo, para que eles possam se organizar e poder suprir a necessidade dos hemocentros e dos bancos de sangue em geral. Perfeito. De forma geral, quem pode ser doador, né? Claro que a pessoa vai ter essa informação também no hemocentro e buscando os dados aí, enfim, disponíveis, mas de maneira geral, quem pode ser doador? Quem pode doar? A princípio, todos nós podemos ser doadores, né? Desde que a gente tenha saúde, né? Não esteja tomando nenhum tipo de medicação controlada, né? Isso vai ser visto no momento em que a pessoa se inscreve para a doação, vai fazer uma entrevista, né, anterior, né, à doação, isso vai ser visto, mas a pessoa tem que estar bem de saúde, né, não pode tem que ter dormido pelo menos 6 horas antes da doação de sangue, né, da noite anterior da doação, ter se alimentado com nada gorduroso, né, bebida de álcool pelo menos 24 horas antes da doação. Então tem uma série de critérios que precisam ser conhecidos para que ele possa se colocar à disposição ou não. Se ele já possa refletir, mas eu tomei uma medicação assim há um mês atrás, vou ligar para o hemocentro para saber se eu posso doar. Estou gripado? Não vou poder doar. Por quê? Porque a gripe é um vírus e o vírus vai ficar na tua corrente sanguínea. O que vai lá para o paciente, o teu sangue, pode ser um prematuro, pode ser um transplantado, então pode ser um familiar meu filho, minha mãe, né? Então eu quero o melhor sangue, então eu vou buscar sempre o melhor doador, aquele que apresente a melhor condição de saúde no dia da doação. Em termos de regularidade, qual é esse período, quantas vezes as pessoas podem dar, no caso homens, mulheres, tem alguma idade, enfim, que 2, 3 vezes ao ano, enfim, Sim, como é que... A doação de sangue para os homens podem ser feitas de 2 em 2 meses. 2 em 2 meses. Para as mulheres, de 3 em 3 meses. Né? E a idade é de 16 até 60 anos, a primeira doação. De 16 a 18, a doação do menor, nós, da hemorrede toda nacional, solicita que, além ele precisa convidar o pai ou a mãe ou o responsável legal para que ele seja acompanhado pós-doação. Né? É um adolescente, não sei se ele pode ter alguma reação adversa, né? Então sempre é bom que aquele responsável leve ele até o seu destino, em casa, na escola, né? Mas que seja acompanhado. Essa é para a primeira doação. Se a pessoa já é doador, a partir dos 60 anos até os 70 anos, 69,
11 meses e 29 dias, ele pode fazer a sua doação. Perfeito. Dentro dessa campanha, ou com esse intuito também do Junho Vermelho, aqui na Câmara de Vereadores, por exemplo, nós tivemos leis aprovadas nesse sentido, criando programas municipais de incentivo à doação, né? Acho que isso vem bem a tratar dessa questão, né? Vem da colaboração também de toda a sociedade, né? Incluindo também o poder público, no caso, o poder legislativo nesse processo também. Com certeza. Toda ajuda nesse caso é bem-vinda. Toda ajuda é muito bem-vinda, né? E nós precisamos mesmo que o governo se interesse por isso, né? E que incentive as pessoas a doar, que crie programas, que criem leis, projetos, para que a gente possa trabalhar a comunidade, nas empresas, né? Dentro mesmo de todas as esferas da sociedade, a gente possa trabalhar as pessoas informando da facilidade, da segurança, da doação de sangue, porque é isso exatamente que impede que as pessoas se coloquem à disposição. Perfeito. Para a gente passar um serviço, o pessoal que e até buscar informação, né, e daqui a pouco se tornar um doador efetivamente, o Hemocentro ele fica onde, né? Como é que as pessoas podem acessar o Hemocentro, enfim, sites, telefone, as pessoas, horários, né, de funcionamento? Sim, o Hemocentro atende das 8 às 18, de segunda a sexta-feira. Né? Os sábados, nós não abrimos nos sábados. Né? Nós temos também uma unidade móvel que vai de encontro ao doador. É importante que entre em contato com a captação de doadores pelo telefone 3336-6755, de segunda a sexta, e agende a sua pretensa coleta. Fica na Bento Gonçalves aqui. Fica na Bento Gonçalves, 3722, no Partenon. Perfeito. Para encerrar, Maria Helena, eu queria mais uma vez, dentro do Junho Vermelho aí, que reforçasse, né, essa orientação para as pessoas, né, que pelo menos se informem, né, busquem essa informação qualificada, né, para que venha a se tornar um doador, né, e contribuir de maneira social, digamos assim, né, de incentivo mesmo, né, para que possa ser essas pessoas multiplicadores, né, nesse processo. Isso, né, nós precisamos exatamente disso, né, que a população trabalhe como multiplicador, como incentivador. Aquele que já é doador, que faça esse trabalho, que converse com mais um, né? Que converse dentro da sua família, dentro do seu local de trabalho, que multiplique as informações. Coloque nos murais, né, da sua empresa, para que as pessoas vejam o mito, ele existe. Né? Se tiver alguma dificuldade, entre em contato com o Hemocentro por esse telefone, que a gente está à disposição para conversar. Nós atendemos grupos também que queiram conhecer o Hemocentro, né, para saber o que o Hemocentro faz, né, qual é a função dele, né, qual é o papel dele na sociedade. Nós estamos à disposição. Então, eu queria agradecer a presença da senhora aqui, Maria de Lourdes Peck, assistente social do Hemocentro do Estado, também coordenadora de captação de doadores. Obrigado pela presença, muito obrigado pela entrevista. Obrigada, nós que agradecemos. Okay. E a Câmara Municipal concedeu o título de cidadã de Porto Alegre à desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira. Ela é a primeira mulher a ocupar o cargo de corregedora-geral do Tribunal de Justiça do Estado. A solenidade foi proposta pelo vereador delegado Cleiton, do PDT. O parlamentar destacou a trajetória profissional da homenageada, com mais de 30 anos atuando no Judiciário Gaúcho. Iris Helena Medeiros Nogueira é natural de Pelotas, onde se formou em Ciências Jurídicas e Sociais em 1981 na Universidade Federal. Em 2004 foi nomeada desembargadora. No final do ano passado, foi eleita corregedora-geral do Tribunal de Justiça do Estado para o biênio 2016-2017. Ela é a primeira mulher a ocupar o cargo. Emocionada, a desembargadora salientou o papel da justiça de primeiro grau para a sociedade brasileira. A sessão solene foi presidida pelo vereador João Carlos Nedel, do Partido Progressista. Serão abertas nesta quarta-feira, 22 de junho, as inscrições para a segunda mostra de artes cênicas e música do Teatro Glênio Pérez, aqui da Câmara Municipal. Os selecionados receberão recursos financeiros. As apresentações estão previstas para o segundo semestre. Podem participar da seleção projetos nas áreas de dança, circo, música e teatro adulto e infantil. As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 5 de agosto. Podem ser feitas das 9 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta, no Memorial da Câmara de Porto Alegre.
O edital com a documentação necessária está publicado no site da Câmara de Vereadores. Os espetáculos selecionados recebem recursos de R$ 12.000 para grupo e R$ 7.500 para artista solo. Mais informações pelo telefone 51-3220-4318. O gerenciamento de resíduos sólidos é um desafio para o país e para a capital gaúcha. Além de iniciativas do poder público, entidades desenvolvem ações com o objetivo de despertar a conscientização ambiental. No quadro Momento Cidadão de hoje, você vai conhecer jogos criados por jovens universitários. De maneira lúdica, os games ensinam sobre a correta separação do lixo. A proposta foi apresentada durante o 7º Fórum Internacional de Resíduos Sólidos. Até 1989, o gerenciamento dos resíduos sólidos em Porto Alegre era resumido ao descarte em lixões. Além de não possuírem medidas de proteção ao meio ambiente ou à saúde pública, não havia controle quanto aos tipos de resíduos depositados nos locais. Após a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento em 92, o debate sobre as questões ambientais ganhou mais espaço. Hoje, um dos maiores desafios está na busca de soluções para a questão dos resíduos sólidos. Além de produzidos excessivamente, o descarte errado dos resíduos muitas vezes impossibilita sua reutilização e pode gerar problemas ao meio ambiente e à saúde humana. Em 2010, foi aprovado o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. A legislação tem como objetivo reduzir a produção de lixo e ampliar a reciclagem e reutilização dos resíduos. Em Porto Alegre, foi aprovado em 2014 o novo Código de Limpeza Urbana. Além de estabelecer normas para a coleta e destinação de resíduos, o texto prevê penalidades para quem infringir as regras. Apesar das novas legislações, ainda é preciso avançar no assunto. Atualmente, a capital gaúcha produz cerca de 2.000 toneladas de lixo por dia. Das 1.200 toneladas recolhidas pela coleta domiciliar e automatizada, 276 poderiam ser recicladas e 61% poderiam ser compostadas em casa. Para conscientizar a população sobre a produção e o descarte correto de resíduos, o Departamento Municipal de Limpeza Urbana de Porto Alegre articula diferentes ações. Além das iniciativas do poder público, instituições também desenvolvem atividades para contribuir com um ambiente mais sustentável. É o caso do Instituto Venturi, que promoveu neste ano, em Porto Alegre, o 7º Fórum Internacional de Resíduos Sólidos. O objetivo do fórum sempre foi ter um papel catalisador, ou seja, trazer todos os atores envolvidos na cadeia do gerenciamento de resíduos para o mesmo ambiente onde a gente discute os avanços, troca experiência, esse grande intercâmbio. E a universidade, os centros de pesquisa, eles são fundamentais para o nosso desenvolvimento. É lá que surgem as pesquisas, os avanços científicos, tecnológicos. Para a coordenadora do Fórum, Porto Alegre possui um cenário positivo quando o assunto é resíduos sólidos urbanos. No entanto, Arlinda destaca a falta de integração entre os órgãos do município. Nós precisamos avançar e muito. Existem questões que precisam ser resolvidas dentro da gestão pública aqui de Porto Alegre em relação aos resíduos. Eu acho que falta também uma grande interação do Departamento de Limpeza Urbana aqui de Porto Alegre com as secretarias de educação. Então, a educação ambiental formal, ela ainda não está consolidada dentro do currículo das escolas de Porto Alegre, e isso reflete, né, exatamente na produção de resíduos e na forma como cada cidadão separa o seu lixo. E foi justamente para incentivar o aprendizado da correta separação de lixo que os estudantes da Agência Experimental de Jogos da Uniriter, a Square Pix, criaram 2 games. Os jogos ficaram expostos no Fórum de Resíduos Sólidos. Os jogos aqui visam levar para as pessoas a necessidade e aquilo que acontece na realidade e aproximar delas, e também tem um papel de ensinar como trabalhar com resíduos. Tudo isso gira em torno dos resíduos, da reciclagem de resíduos. E esses jogos, eles compreendem desde a etapa da parte da separação de lixo, no intuito de ensinar as pessoas a trabalhar com isso, quanto na parte da onde depositar. O joguinho ali, que é o Catilixo, que tu controla uma lixeira e ela vai pegando, né, os lixos diferentes. Tu tem que pegar, por exemplo, se é lixeira de metal, tu pode pegar metais que vêm vindo na tua direção.
e o outro recicle, aí vem passando resíduos diferentes, tu tem que colocar eles na lixeira apropriada. Além dos games, foram desenvolvidos um jogo de tabuleiro e um fliperama criado a partir de resíduos eletrônicos descartados. O objetivo é que todos os games possam ser utilizados por pessoas de diferentes faixas etárias. A ideia dos jogos, então, é tentar atingir desde crianças, né, porque as crianças são os principais modos da gente conseguir disseminar, né, entre os adultos os conceitos de descarte consciente de resíduos, de coleta seletiva e toda a questão ambiental envolvida e sustentabilidade. E também jogos para pessoas, né, maiores também, que gostam de se envolver com o tema. E o desafio maior é o quê? Eu tenho que tratar de um tema sério, né, que todo mundo está envolvido, é uma preocupação mundial hoje em dia, e de uma forma, né, lúdica e ao mesmo tempo, né, tem que ser divertida. Quem não gosta de aprender se divertindo, né? O papel dos jogos entra justamente aí. E muitas pessoas tentam buscar isso para ensinar coisas difíceis, conteúdos difíceis, até matemática, por exemplo, e a gente se apropria dessa mesma virtualização para ensinar outros conceitos, como, por exemplo, a reciclagem. Isso é fundamental. As pessoas aprendem e nem sabem o que estão aprendendo. É o melhor tipo de ensino que a gente pode proporcionar, né? Isso é bacana, né? Até a mim me encanta, porque a gente vive procurando maneiras, abordagens de tocar as pessoas, os geradores, né, de resíduos, para que eles façam o seu dever de casa, né? Para que eles tenham uma consciência de que é necessário fazer isso, que todos nós perdemos quando eles não fazem. Acredito que essa é a tendência, a gente, né, juntar a academia com o poder público e então, né, prover para o nosso, né, para a população formas, né, de ter mais consciência sobre o ambiente, sobre diferentes questões, então doença, dengue, todas as questões sérias que a gente precisa de uma consciência maior, a gente tem como tratar, né? O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos encontramos na próxima edição. Até lá!